Mas acredite, se você começar a pensar dessa forma, a sua vida também pode mudar. Agora que eu senti o desconforto, eu sei conscientemente o que eu poderia fazer para me desenvolver. Olá, meu nome é Gabriel e eu quero começar o vídeo de hoje falando com você que está assistindo esse vídeo. Sim, você mesmo. Futuro Titã. Digamos que o espaço vazio dentro deste recipiente representa a quantidade de horas que você tem disponível no seu dia. E agora, digamos que essas são as horas que você utiliza para o seu trabalho. Isso em um dia normal. Mas o problema é que você nunca tem um dia normal, não é mesmo, Futuro Titã? Inclusive, semana passada, eu me lembro que a Débora pegou Covid. E aí, quem é que pegou todas as funções dela? Mês passado, alguém resolveu pegar um projeto novo. E para não ficar feio na frente de todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, vamos simplesmente deixar aqui dito que o projeto ainda não foi finalizado. Enfim, só que entre nós, então, quem sabe a gente adiciona mais um pouquinho nas horas referente ao trabalho, só para garantir. Pronto. Agora, além do trabalho, você também quer cuidar da sua saúde. Então vamos adicionar um pouquinho de tempo para atividade física, é claro. Pronto. E como você bem sabe, ninguém pode ficar parado no tempo. Então vamos adicionar aqui o tempo que você pelo menos deveria estar dedicando para sua pós. Vamos botar aqui só um temperinho. E é claro que quando você chega em casa, você gostaria de passar tempo com a sua família. Afinal de contas, ano passado eu lembro de alguém que prometeu que iria passar mais tempo com a família. Então vamos adicionar aqui um pouquinho de tempo com a família. É só mais um pouquinho. Aê! Mas a gente também não pode esquecer dos amigos. A gente também não pode esquecer do passear com o cachorro, tirar um tema, tu cogitar o que aconteceria se tu largasse tudo e fosse pra Rússia, e visitar tua família no interior, fazer meditação, alongamento. E é por isso que eu precisei otimizar o meu tempo, porque eu não tava dando mais conta de fazer todas as coisas que eu queria. Então nesse vídeo eu vou contar pra você as principais ideias que mais me ajudaram a otimizar meu tempo, mas honestamente fizeram muito mais que isso. As ideias que me ajudaram a mudar minha vida. Para começar, a coisa mais importante que eu fiz foi mudar minha estratégia. Deixa eu explicar. Por muitos anos eu achei que se eu ainda não estava onde eu gostaria de estar, a culpa era da velocidade. Eu precisava ir mais rápido. Então eu sempre foquei em produtividade. Mas o problema é que se eu estava indo na direção errada, ir mais rápido não me ajudava. Então ao invés de priorizar velocidade, eu passei a priorizar direção. Então eu percebi que eu fazia um monte de coisa, mas se tu me perguntasse, como eu tô fazendo agora, inclusive... Se tu me perguntasse na época, Gabriel, por que tu tá fazendo esse monte de coisa? Honestamente, eu não ia conseguir te dar uma resposta com clareza. Ou seja, segurar a câmera aqui pra ela não sair voando, eu decidi que eu não iria mais andar sem primeiro definir um destino, entre parênteses, objetivo, e uma rota, um planejamento. E a grande primeira lição, então, a grande primeira ideia é que eu passei a valorizar mais eficiência do que produtividade. E a segunda lição que você precisa fazer para otimizar seu tempo é se inscrever aqui no canal Vida de Titã e também dar uma olhada no nosso outro canal Mentoria Titã. Senão, infelizmente, você não vai alcançar nenhum dos seus objetivos. Sei que isso é chato, eu sei, é uma pena. E eu queria que tivesse algo que eu pudesse fazer, assim, mas infelizmente acaba que é o que acontece com quem não se inscreve. Então, por via das dúvidas, vai ali no botão, clica ali, vai no outro canal, conhece também, de repente clica no botão também de se inscrever do outro, acho que não vai fazer mal. E aí a gente garante que a gente evita esse problema. Segunda lição oficial, então, que eu aprendi foi que eu não sabia montar um planejamento. Pensa comigo. Primeiro, eu troquei produtividade por eficiência. Ou seja, primeira coisa de tudo que eu precisava definir um objetivo. Eu sei o que eu quero, disse pra mim. Agora, depois do objetivo, eu precisava criar a rota, ou o planejamento. Só que tem um problema, eu nunca havia alcançado nenhum dos meus objetivos. Então, basicamente, eu não sabia chegar em nenhum deles. Então, eu não sabia o que colocar nos meus planejamentos, e eles acabavam ficando mais ou menos assim. Peraí, vou fazer uma simulação aqui do que acontecia na época. Pronto. Esse era eu. Logo, eu percebi que eu precisava de ajuda, porque tentar criar um planejamento para um objetivo que eu nunca alcancei, fazendo uma analogia, era como se eu chegasse numa cidade nova que eu não conheço, que eu nunca andei, nunca transitei, e quisesse chegar em um certo lugar dentro dessa cidade e pegasse um mapa físico, que tem ali as orientações das ruas e tal. Até daria pra fazer, mas ia tomar tempo pra caramba, eu ia errar muito. Talvez não tá atualizado, algumas ruas de repente já não funcionam daquela forma. Enfim, ia perder muito tempo. Enquanto isso, pedir ajuda era como se eu usasse o GPS, o Waze, o Google Maps. Eu, então, dizendo, eu quero chegar lá, pedindo a orientação de pessoas com experiência que já fizeram esse caminho, me ajudar a criar a rota, criar o planejamento, pra de fato conseguir chegar onde eu queria. Então, enquanto a primeira ideia, a de que eu precisava trocar produtividade por eficiência, foi
provavelmente a ideia mais importante que salvou os meus sonhos, porque antes de eu me dar conta disso, eu entrava em ciclos de autocobrança excessiva, sentimento de culpa, frustração, ansiedade e acabava jogando tudo pro ar. Essa segunda ideia de que eu precisava de ajuda para construir os meus planejamentos, para conseguir de fato ter um caminho eficiente igual ao GPS, foi a que me ajudou ao máximo a ficar mais focado e disciplinado em relação àquilo que eu precisava fazer. E de repente essas duas ideias podem parecer simples demais para ti, mas antes de eu me dar conta dessas coisas, eu passava a minha rotina me cobrando de que eu devia estar fazendo. Eu não sabia onde é que essas atividades estavam me levando. Então, mais cedo ou mais tarde, eu acabava em um ciclo de frustração, de cansaço, um estresse acumulado, jogava tudo pro ar. Ficava dias enclausurado, tentando lidar com essa frustração de, por mais que eu estava fazendo, não perceber avanço, não perceber que eu estava de fato progredindo, até que eu, em algum momento, acabava retomando a rotina, conseguindo ressurgir. Só que esse processo de sobe, desce, sem me manter consistente numa direção que pra mim fazia sentido, eu não sei quanto tempo mais eu teria aguentado. Então, quando eu me dei conta dessas ideias, honestamente, pode parecer jargão assim, mas realmente a minha vida mudou. Eu consegui otimizar meu tempo, eu consegui garantir que as minhas pequenas atividades do dia estavam me levando para um caminho que fazia sentido, para um local onde eu queria chegar, para os meus objetivos. Por ter uma rota traçada, por ter um planejamento, eu conseguia enxergar avanço em relação ao que eu vinha fazendo. Eu percebia cada semana que eu estava mais perto de chegar onde eu gostaria. E esses fatores me trouxeram tranquilidade, de poder então descansar, de poder me sentir merecedor, me trouxeram realização por eu enxergar avanço, eu enxergar progresso no meio do caminho e não somente quando eu chegava lá no final. Então, talvez pareçam simples essas ideias, mas acredite, se você começar a pensar dessa forma, sua vida também pode mudar, caso você passe por situações semelhantes como a que eu passava. Culpa, ansiedade, confusão, não saber o que é prioridade, não conseguir ter clareza do que tem que ser feito. Talvez você também precise pensar com um pouco mais de eficiência, traçar objetivos, pegar ajuda de pessoas experientes para montar os caminhos para ti, para que tu possa, enfim, otimizar teu tempo. Então, como eu não quero te deixar na dúvida de como essas ideias se aplicam de forma mais prática na minha rotina, eu quero te explicar de uma maneira um pouco mais geral como é que eu distribuo então as minhas tarefas, quais ferramentas que eu uso para conseguir garantir que o meu tempo esteja de fato otimizado. Primeiro de tudo, em relação ao meu dia, eu uso uma ferramenta de priorização. Então sim, eu sei o que eu tenho que fazer porque eu tenho meus objetivos definidos e os meus planejamentos montados, ou seja, os projetos que eu tenho que executar, aquilo que tem que ser feito, que eu acredito que é importante, que foi montado por mim e também pelos meus mentores. Então as tarefas todas elas vêm dessa estrutura. Então o que eu vou colocar no dia, eu não surjo no dia. Eu não penso no momento o que eu tenho que fazer. Eu olho aquilo que está vinculado ao meu planejamento com os meus objetivos de longo prazo. Dessa forma, eu escolho algumas prioridades para o meu dia. Nós já comentamos aqui no canal que é nosso número mágico que a gente encontrou foram 3 prioridades e para me ajudar a enxergar como a minha semana está, como estão os meus horários, como está a minha disponibilidade, eu aloco essas prioridades na minha agenda para que eu possa então ter uma noção clara de como estão minhas demandas. Eu não vou entrar a fundo em como eu aplico essas duas ferramentas, tanto o planner quanto a agenda, como eu otimizo meu planejamento, porque essas são questões que dariam vídeos por si só. Inclusive, a gente faz conteúdo sobre isso no nosso canal Mentoria Titã. Então, caso tu ainda não conheça, falando sério agora, eu sei que a gente fez a brincadeira no meio do vídeo, mas vai no link que vai estar aqui embaixo na descrição e conheça o nosso canal Mentoria Titã. E agora um último questionamento. E se eu pudesse perguntar pra ti agora, por que tu faz aquilo que tu faz no dia a dia? Por que tu fez as coisas que tu fez hoje? Até onde a tua resposta vai? Vai até o final da semana? Vai até o final do mês por causa do salário que tu ganha? E será que isso realmente é um objetivo de longo prazo que te motiva? Será que isso é algo que te empolga? Será que isso é algo que faz teu coração vibrar? Então, se a resposta for não sei ou não, será que o teu tempo está realmente sendo utilizado da melhor forma? Será que o teu tempo está otimizado? Ou será que ele tem espaço para melhora? Pelo vídeo de hoje era isso, Titã. Um grande abraço. A gente se vê na semana que vem. Opa, perdão, Davi. Ih, talvez eu tenha ficado surdo.